Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Sérgio Ramos jogando a Libertadores pelo Mengão. Portugueses voltam a falar na negociação Flamengo por Lucas Veríssimo. Matheus Pereira reduz salário para ir para o Mengão. Árabes confirmam interesse em Arrascaeta. PSG abre o cofre por Matheus França. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do Benfica, não é do Sport, não é do Porto. É o canal Flamenguista em Portugal, por isso se inscreva no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você quiser saber notícias provenientes do exterior, primeiro, melhor e com mais profundidade, você tem que estar inscrito aqui no canal Flamenguista em Portugal. Meus amigos, que sofrimento ontem, hein? Que sofrimento ontem, hein? Flamengo se classifica, ganha de 2-0 na Arena da Baixada, mas foi muito sofrido, meus amigos. Foi muito sofrido, né? O nosso treinador ontem não conseguiu aliviar o sofrimento que a gente passou no primeiro tempo, conseguiu sofrer mais ainda no segundo tempo, tanto com os 28 ataques ao gol do Flamengo pelo Atlético Paranaense. Sampaoli foi incompetente ali para parar o rolo compressor, o susto que a gente passou em relação ao Atlético Paranaense. Agora, CBF, que arbitragem foi essa? Palmeiras conseguiu destruir a arbitragem brasileira, meus amigos. Ontem, sendo muito sincero com vocês, né? Lá no jogo do Grêmio, se você for ver o pênalti marcado para o Grêmio, e você acha que a gente está em outro planeta. Expulsão do Gerson, será que precisava expulsar o Gerson realmente? E o tal do VAR lá, traçando a linha ali no cotovelo do Gabigol, foi uma vergonha. Uma vergonha. Uma situação que realmente não faz a gente acreditar no futebol. Eu espero, sinceramente, que a CBF se posicione em relação a esses erros crassos que vem prejudicando o Flamengo. Lembro que no sábado, pênalti claro no Everton Ribeiro, a não expulsão do Luan, quase quebrando a perna do Bruno Henrique. E o absurdo do juiz apitar, fazer todos pararem, o Rony seguir e depois eles verem no VAR. A CBF tem que se explicar, porque senão ela perde totalmente a credibilidade, meus amigos. Mas estamos lá, o Grêmio é o nosso novo adversário e a gente tem que saber o que vai acontecer. Ontem, meus amigos, estranhei muito, né, do Matheus França não ser relacionado para o banco. Ele viajou, ele estava lá, mas ele não foi relacionado para o banco, ele não estava no banco do Flamengo. Eu achei muito estranho, de certa forma, de não ver ali o nosso craque, a nossa joinha ali no banco de reservas. Eu estou dizendo para vocês, hein? Acho que dificilmente ele continua no Flamengo. Né? 118 milhões de euros. Dono do PSG abre carteira para comprar um meia do Flamengo. Né? Tinha muita ligação dele no Chelsea. Parece que o clube francês tem interesse em ter o nosso jogador. É isso mesmo, meus amigos. Né? O Bola VIP traz o seguinte, pegando essa notícia aí do Brasil. Na França eu não achei essa notícia, para deixar bem claro. Né? Saídas vão acontecer e o mais provável é do Matheus França. Do Paris Saint-Germain, do Nasser Al-Khelaifi, viu a movimentação do Chelsea para contratar o garoto do Ninho do Urubu e realizou uma oferta para dar chapéu nos ingleses e confirmar a contratação do jovem talentoso rubro-negro. Com uma oferta de 22 milhões de euros, 118 milhões de reais, são 20 milhões fixos e 2 milhões de euros invariáveis, dependendo da performance do meia de apenas 19 anos, é a oferta do PSG. O Chelsea agora precisa agilizar para não levar um chapéu dos franceses. O Flamengo
já conta com a venda de Matheus França nessa janela de transferências. Queria saber de você, você venderia para o PSG? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Oferta da Premier League e oferta da Ligue 1. O que acontece? Na Premier League, não é possível que o Flamengo ainda fique com participação dos jogadores. O Flamengo pode dizer assim para o PSG, tudo bem, 22,5 milhões de euros, o Flamengo só vende 80% do passe e fica aí 20%, o Flamengo tem direito para uma revenda do Matheus França de um percentual. Na Inglaterra, isso não pode ser feito, né? Então, para o Flamengo, de certa forma, apostando no sucesso do Matheus França, vender para a Ligue 1, vender para o PSG pode ser mais interessante. Agora, para o garoto, né, jogar na Premier League é jogar no creme de la creme do que a gente pode ver em termos de situações que podem trazer um renome maior para o garoto. Eu queria saber de você, você venderia por 22,5 ou 25, que o Chelsea já pensou em pagar, em 25 milhões de euros para o Chelsea, 100%, ou aceitaria os 22,5 para ter ainda uma participação do jogador? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Mas, meus amigos, né, o Matheus França a gente sabe que vai sair agora. Ontem, o torcedor rubro-negro tremeu de medo e eu, infelizmente, vou te dizer, você sabe que eu faço muito contraponto, né? Por exemplo, transferência de Pedro, tem absolutamente nada na Arábia. E fui à Arábia e, infelizmente, meus amigos, a questão do Al Hilal é verdade. É isso mesmo. Lamento, a Arrascaeta pode deixar o Flamengo. Acho que nenhuma notícia pode ser pior que essa, né? Então, site árabe, Al Hilal pensa em atender o pedido de Luiz Castro e trazer dobradinha do Campeonato Brasileiro, né? A pedido do treinador português Luiz Castro, o Al Nassr tenta contratar duas das maiores estrelas do Campeonato Brasileiro durante o mercado de verão. Castro alcançou grande sucesso no Botafogo antes de deixá-los dias atrás e assumir a liderança técnica de futebol do Al Nassr Clube para a época desportiva de 23 e 24. Segundo o jornal espanhol AS, Castro pediu ao governo nassari que a contratação do craque uruguaio Georgian de Arrascaeta, craque brasileiro do Flamengo. O jornal revelou que Arrascaeta foi um grande sonho do Al Hilal Clube nos últimos anos e não se importa em se mudar para a Liga Profissional Saudita e viver uma nova experiência na carreira futebolística. Ele indicou que o jogador uruguaio tem 29 anos e tem uma cláusula que permite deixar o gigante brasileiro por 50 milhões de euros. Para os árabes, meus amigos, isso não é nada, é dinheiro de pinga. Por outro lado, os dirigentes colocaram o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. Aí, porcada! Se o Flamengo perdeu o Arrascaeta, o Gustavo Gomes também vai sair do Palmeiras para apoiar a primeira linha da equipe na próxima época. O famoso jornal espanhol anunciou que Gomes, de 30 anos, estava pronto para se mudar no Al Nassr no mercado de verão, depois de alcançar alguns sucessos continentais com a equipe do Palmeiras. Vale destacar que o veterano zagueiro teve uma experiência mal sucedida em estádios europeus, especificamente no AC Milan. Então, assim, os árabes estão repercutindo a notícia do AS, né? E aí, meus amigos, o Luiz Castro não é Jorge Jesus. Você pensa que o Jorge Jesus vai e não quer contratar jogador do Flamengo. O Luiz Castro esteve no Brasil, viu que o Arrascaeta é o grande jogador brasileiro, viu que o Gustavo Gomes é o grande zagueiro brasileiro e, de fato, o Al Nassr vai querer contratar os dois jogadores, meus amigos, para jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, né? Só que o Flamengo tem que sentar em cima da multa. O Flamengo tem que sentar em cima da multa. É 50 milhões ou nada. Eu acho 50 milhões muito pouco pelo Arrascaeta. O Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro há anos e disparado melhor. Então, meus amigos, vamos acender as nossas velas ali, diretoria do Flamengo, vamos aumentar o salário do Arrascaeta também?
Vamos elevar esse salário? Porque assim, a gente não pode perder o Arrasca, ainda mais nesse momento do time do Flamengo. E Arrascaeta, dependência mesmo, não tem jeito, meus amigos. É isso aí. Né? Mas vamos para a notícia boa, então, galera. Vamos para a notícia boa, porque isso realmente, eu vou te dizer, hein? Meu coração fica batendo mais forte, pensando em perder aí um dos nossos maiores ídolos. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, meus amigos. E aí é o seguinte, ó. Jogador que o Flamengo quase contratou ano passado quer voltar ao Brasil. Tutto Sport Mercado, né, da Itália. Udinese, o Wallace quer voltar ao Brasil, a avaliação é de 15 milhões de euros. A Udinese já fechou 2 reforços para o meio-campo, Zarraga e Quina. Está prestes a fazer o mesmo com Etienne Camarra. É provável, portanto, que também haja algumas despedidas nesse departamento. E, segundo o que foi noticiado por Gazzetta dello Sport, o maior jornal italiano, o principal alvo de liberação é o Wallace. Não é segredo que o brasileiro sente saudades e anseia o retorno à sua terra natal. No ano passado, houve interesse do Flamengo, mas o acordo não foi fechado, apesar de uma longa negociação. A Udinese avalia 15 milhões de euros pelo reforço número 11. Mas a gente já contratou o Alan, né, o Wallace? O Wallace foi um jogador que negociou com o Flamengo, né, e em vez de pressionar a Udinese, resolveu renovar o contrato, né, ter um aumento salarial, né? Teoricamente, ali indiretamente, usando o Flamengo ali para valorizar o seu passe. Wallace, no Flamengo você não tem a menor chance. Aliás, meus amigos, eu acompanho alguns jogos do Wallace no Campeonato Italiano. Deus me livre, jogador lento, moroso, né? Assim, passa longe no Flamengo. Mas se você acha que o Flamengo deve voltar a negociar, escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, dentro desse tipo de jogador, os russos, né? Fui na Rússia, vai ter notícia do Claudinho daqui a pouco aqui de novo, né? Fui na Rússia, né? E aí o que aconteceu é que os russos dizem que o Wendel pode pintar no Flamengo. É isso mesmo, o Wendel pode pintar no Flamengo. Diz o jornal russo aqui. Eu não vou dizer o nome do jornal, porque tem acontecido muito aí com os colegas do Brasil o seguinte, né? Eu dou a notícia de manhã, né? No final da tarde eles veem um vídeo, vão lá no jornal onde eu falei, e aí dão a notícia como se eles tivessem achado a notícia no jornal, né? Depois de ver o vídeo aqui no Flamenguista em Portugal. Como os colegas não dão o crédito, eu não vou falar o nome do jornal também. Flamengo pode contratar o Wendel devido à tensa relação do meio-campista com o Zenit. O contrato atual do jogador do clube do São Petersburgo vai até verão de 2027. O Flamengo pode voltar à ideia de contratar o meio-campista do Zenit, o Wendel. De salientar que o médio de 25 anos mantém uma relação tensa com os dirigentes azuis e brancos. Isso pode facilitar o clube brasileiro a negociar a transferência do jogador. Aliás, na última temporada, o brasileiro disputou 33 partidas pelo Zenit em todos os torneios, marcou 9 gols e 4 assistências, diz o jornal russo aqui. O Wendel fez exatamente a mesma coisa, galera. O Wendel fez exatamente a mesma coisa. O que o Wendel fez? Né? O Wendel chegou no Flamengo, negociou com o Flamengo, disse que queria ir para o Flamengo, disse que queria fazer tudo para jogar com a camisa do Flamengo e, no final, renovou também com o Zenit, exatamente como o Wallace. Agora, ele brigou, está com problemas lá e, de certa forma, quer jogar no Flamengo. O Wendel, diferente do Wallace, eu acho um grande jogador. Né? Mas eu queria saber a sua opinião. Você gostaria de ver o Wendel vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui em todos os nossos vídeos, meus amigos. E aí, falando ainda de Zenit, né? O que acontece o Claudinho, né? Ontem eu trouxe uma notícia e um dirigente diz o seguinte: preço do Claudinho é maior do que 20 milhões de euros. É isso mesmo, meus amigos. O dirigente russo veio a público. Eu trouxe ontem
né, o jornalista dizendo o preço, mas o dirigente diz que o preço do Claudinho é superior a 20 milhões de euros. Né? Diz aqui, ó, o diretor esportivo do Dinamo de Moscou disse que o Zenit deve exigir mais de 20 milhões de euros pelo meio-campista Claudinho. Vou pedir mais. Não, outro jornal russo. Você não pode comparar um jogador de futebol tão bom por esse preço. Seu preço real é de 20 a 25 milhões de euros. Conhecendo a situação na Rússia, muitos clubes querem comprar jogadores por quase nada. Se um clube não tiver problemas de dinheiro, não faz sentido os venderem por 15 milhões de euros, diz aí o dirigente russo, ou seja, de 20 a 25 milhões de euros é o preço que vão ter que pagar, né, que teriam que pagar pelo jogador Claudinho. Né? É o que diz o dirigente russo. Então, o Flamengo, se quiser, vai ter que crescer essa oferta para ter o Claudinho. Eu vou dizer, o Claudinho, para mim, é um jogador fundamental. Fundamental. E eu faria tudo para trazer o Claudinho. E você, meu amigo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito, mas é muito importante aqui no nosso vídeo. Meus amigos, e aí? Os caras ficam com muita vontade de jogar no Flamengo, né? Ficam desesperados para jogar no Mengão. Enquanto querem tirar jogadores do Flamengo, outros querem... o Flamengo quer outros jogadores, né? Isso acaba, às vezes, não chegando a uma situação de aceitação. E um que quer jogar muito no Flamengo, meus amigos, é o Matheus Pereira, do Al Hilal. É isso mesmo. Matheus Pereira, eu trouxe ontem também, que foi oferecido ao Flamengo. O jogador tem 27 anos, né? E o que se diz né, ele baixaria o salário para jogar no Flamengo, né? Até o momento, as 3 equipes do Brasil que estão de fato interessadas no atleta, além do Mengão, são Santos e Cruzeiro. O Al Hilal só aceita sentar para conversar com valores a partir de 5 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos de Pereira. Apesar disso, de acordo com apurações do Bola VIP Brasil, o empresário com obrigação de compra também podem seduzir a equipe árabe. O portal apurou que o jogador ganha vencimentos mensais na casa de 1,8 milhões de reais na Arábia. Estaria disposto a abrir mão de até a metade da quantia para voltar ao Brasil, ou seja, meus amigos, não tem mais espaço para o Matheus Pereira no Al Hilal, lá com o Jorge Jesus, e ele está se oferecendo aí para ganhar um salário de mais ou menos 800 mil reais. Queria saber de você, 800 mil reais, você aceitaria pagar um salário para ter o Matheus Pereira, ali pagando ainda a multa de 5 milhões? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Zagueiro está em alta, hein? Zagueiro está em alta, hein? O segundo jornal, eu também não vou dizer, num jornal português, aí eles vão achar rápido. Flamengo volta à carga por Lucas Pereira. Né? Defesa é pedido de Sampaoli. O Flamengo não desiste de Lucas Veríssimo, que foi titular ontem diante do Southampton. Está em pré-temporada aqui. O Benfica está em pré-temporada aqui em Portugal. E deverá apresentar uma nova investida pelo Central nos próximos dias. Jorge Sampaoli, treinador do clube brasileiro, quer contar com o defesa e fez questão de manifestar essa intenção junto dos dirigentes do Mengão. Como já foi noticiado, o Flamengo tenciona contar com o jogador por empréstimo, mas as águias querem incluir uma cláusula de compra obrigatória pelo valor de 8 milhões de euros, caso o Veríssimo faça entre 15 e 20 jogos. Tanto esse requisito como o valor exigido vão de encontro às pretensões do Flamengo. Ou seja, o que dizem os portugueses aqui é que é o seguinte: o Flamengo quer por empréstimo. A princípio, o Benfica não emprestaria. O Benfica agora ele pode aceitar emprestar, desde que existe uma cláusula de obrigação de compra. Se o Lucas Veríssimo, durante esse ano,
fizer de 15 a 20 jogos com a camisa do Mengão, o Flamengo é obrigado a pagar 8 milhões de euros pelo zagueiro. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Lucas Veríssimo nessas condições no Flamengo? Escreva aqui nos comentários. E eu vou falar para vocês, né? Dá para negociar um pouco mais, porque o Benfica realmente não vai usar o Lucas Veríssimo, mas o Flamengo contrataria um zagueiraço de seleção brasileira, e eu adoraria ver o Lucas Veríssimo vestindo o manto sagrado rubro-negro, meus amigos. E aí, escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, vem da Argentina essa notícia, é uma notícia bombástica, né? O zagueiraço da seleção espanhola, campeão do mundo pela seleção da Espanha, anos de Real Madrid e do Paris Saint-Germain, pode vestir o manto sagrado rubro-negro direto da Argentina, vem. O Flamengo de Sampaoli quer dar uma grande cartada na Copa Libertadores. Tentará a contratação de Sérgio Ramos. Meus amigos, o mundo enlouqueceu. O clube brasileiro multicampeão quer contratar o jogador que vem, o jogador espanhol, para ser o seu zagueiro. É isso mesmo, meus amigos. O Flamengo fará uma oferta formal por Sérgio Ramos, livre desde a sua saída do PSG, para incorporar ao seu elenco nas oitavas de final da Copa da Libertadores, o que pode quebrar o mercado de transferências para o torneio continental. Embora a equipe já se movimente para agregar talento ao seu elenco, como já fez com a contratação do goleiro Agustín Rossi, eles citam Agustín Rossi, que é um jornal argentino. Agora vai atrás do atual campeão mundial com a Espanha e figura emblemática da Liga dos Campeões do Real Madrid nos últimos anos. O brasileiro garantiu que o seu sonho não é apenas a intenção e já iniciou conversas com Ramos, que deu luz verde para avançar para uma oferta formal. Após o empate realizado dias atrás, o Flamengo ficou do lado do River no sorteio da Copa Libertadores. Nas oitavas de final, enfrentará o Olímpia, mas poderá enfrentar os Milionários em uma eventual semifinal. Desde que os comandantes de Martim de Michelis vençam o próximo rival, o Inter do Brasil, nas quartas de final, e o vencedor entre Atlético Paranaense e Bolívar. River Plate, Flamengo e Nacional do Uruguai são 3 clubes sul-americanos que mais dinheiro ingressaram por prestar jogadores no Mundial de Catar, graças ao programa de ajudas do clube da FIFA, que repartirá um total de 209 milhões de dólares de percentual nos benefícios. Meus amigos, os caras estão aqui desesperados. Eu, sinceramente, essa notícia é da Argentina dizendo que o Sérgio Ramos pode jogar com a camisa do Flamengo. Eu acho que seria uma loucura. Sinceramente, Sérgio Ramos é um jogador internacional. Eu acho que seria uma loucura. Mas os argentinos estão dizendo aí. Eu quero saber o seguinte: você gostaria de ver o Sérgio Ramos vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu acho que o Flamengo nem precisa de zagueiros, para ser bem sincero, né? O Lucas Veríssimo é uma oportunidade de mercado. O Sérgio Ramos vai alocar, como o Vidal colocou muito tempo, o Flamengo nas manchetes dos jornais europeus. Sinceramente, eu não faria negócio, não. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui no comentário. Sua opinião é muito importante. Como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal, meus amigos. Trazer notícias de jornais do exterior, como eu faço aqui, né? Você acaba sabendo primeiro, melhor e com mais profundidade todas as notícias aqui. Se inscreva no canal. Tem live mais tarde que a gente vai falar mais do jogo de ontem e de muita coisa a respeito do Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.